Olá, meus amigos, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui firmes na maratona dos 150 dias. E acreditem, hoje nós estamos completando 90 dias. Olha que bênção, amados, parece que foi ontem que nós começamos. E eu quero te convidar a permanecer firme. Permaneça firme, porque eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dos 150 dias ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero também te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amados. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens, ative o sininho, ative as notificações, escreva o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, seja o canal de Deus para a vida das pessoas. E eu quero te convidar também a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você no final dela. Eu quero meditar com vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25 e 26. Eu quero ler 2 versículos apenas para nossa breve meditação. E a palavra de Deus diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão forte terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Eu li Atos 16, capítulo 25 e 26 para nossa breve meditação. A palavra de Deus diz que num determinado dia, Paulo e Silas estavam indo para uma casa de oração e veio ao encontro deles uma moça que estava possuída por um espírito mau, um espírito de adivinhação, um espírito que adivinhava o futuro das pessoas. E os seus donos, com isso, ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E ela o seguiu por diversos dias. E ela seguia dizendo que eles eram homens de Deus e que anunciavam a salvação. Até que um dia Paulo, ele se aborreceu com aquela situação, com tudo aquilo que estava acontecendo, e ele acabou virando-se para a moça e determinou que aquele espírito maligno saísse dela. E ele expulsou aquele espírito, libertando a moça daquela entidade. A moça ficou totalmente liberta. E isso, amados, acabou aborrecendo os donos daquela moça, porque eles tinham perdido a fonte de renda. Perceba que com a libertação daquela moça, o dinheiro que eles ganhavam com as adivinhações acabou. E eles pegaram Paulo e Silas e levaram eles para uma praça pública e diante de das autoridades da época, acabaram acusando-os de estarem promovendo desordem naquela cidade, sob a alegação de que eles estavam trazendo novos costumes para os moradores, que eles eram contra as leis. Essa atitude insulfou o povo. Na verdade, o povo também se levantou contra o Paulo e Silas, e eles se juntaram para atacar os dois. A verdade é, amados, que eles tiveram as roupas todas arrancadas e eles apanharam, eles sofreram. E depois de eles terem sofrido muito, terem apanhado muito, eles foram jogados na prisão. E a palavra de Deus relata que, com uma recomendação de guardar bem eles, e eles foram guardados na cela no fundo, e tiveram seus pés presos por madeiras, acorrentados. E a palavra de Deus chega nesse versículo que nós lemos de Atos 16, 25 e 26, que perto da meia-noite houve um terremoto e foi tão forte que sacudiu as estruturas a ponto de todas as portas se abrirem, todas as correntes serem quebradas.
E o carcereiro acordou no desespero, vendo tudo aquilo aberto. Ele achou que todos os prisioneiros tinham fugido. Ele ficou tão desesperado ao ponto, amados, de que pegar uma espada e se matar. Foi quando Paulo disse: não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E esse carcereiro, a palavra de Deus relata que ele se jogou, se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas e depois perguntou o que precisava fazer para ser salvo. A palavra de Deus diz que em seguida eles anunciaram para ele, para toda a família, a palavra do Senhor. E todas as pessoas daquela casa foram batizadas. O que nós estamos vendo, amados, nesse contexto, nesse relato bíblico, nessa história, é que existia um propósito de Deus para Paulo e Silas passarem por toda aquela situação. E o propósito era salvar aquela família. Aquela família era o objetivo de Deus, o alvo de Deus. Porém, é preciso ressaltar a atitude de Paulo e Silas. Em momento algum daquela situação, por mais difícil que ela fosse, por mais difícil que seja a situação que eles estavam passando, eles jamais se desviaram do foco. O tempo todo, ou todo o tempo, eles ficaram focados em Deus e não nos problemas, não nas feridas, não nas dores. Apesar deles estarem machucados, doloridos, acorrentados, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor. A palavra não nos dá argumento para nós afirmarmos que eles sabiam que estavam ali, ou por que estavam ali, ou por que estavam passando por tudo aquilo. Mas, sabendo ou não, eles não murmuraram, não reclamaram, pelo contrário, eles louvavam e oravam ao Senhor. Quando a cela se abriu, eles não fugiram, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles e que todas essas atitudes culminavam com a consumação do propósito de Deus para a vida daquela família, usando a vida deles, os seus obreiros. Esses acontecimentos mostram de uma forma muito clara a importância dos seres humanos diante do Senhor. Principalmente que quando a nossa dependência e atenção estão direcionadas para Deus e não para a circunstância, não para os problemas, Ele nos ajuda de maneira inesperada, amados, sobrenatural. Ele trabalhará em nossas vidas segundo o seu objetivo, de acordo com tudo aquilo que Ele já preparou para as nossas vidas. É claro que não é fácil. Pessoas de pouca fé, e às vezes nós passamos por essa situação, de termos a nossa fé colocada à prova, e nós, de uma certa forma, não conseguimos entender, e às vezes nós estamos no meio do furacão, não conseguimos acreditar que tudo aquilo está acontecendo, que precisamos parar e olhar somente para Deus, e muitas vezes nós nos pegamos olhando para os problemas, tiramos o nosso foco do nosso alvo e começamos a olhar para a situação. E esse é o grande problema, mas tirar os olhos do Senhor. Um texto muito conhecido relata Pedro andando sobre as águas e de repente ele tira os olhos do Senhor, começa a olhar, perceber o vento, as ondas, e ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a afundar.
Deus, amado, quando nos escolhe para fazer parte do seu exército, Ele o faz sabendo quem nós somos. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe tudo, Ele conhece o nosso coração. Entretanto, nós, infelizmente, muitas vezes, não conseguimos entender a relevância do nosso chamado. O quão importante é tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, amado. Eu estou aqui nesse dia para te dizer, independente da circunstância, independente da situação, independente das dificuldades, amado, não tire os seus olhos do Senhor. Olhe para Ele. Tire os olhos da circunstância, tire os olhos da situação, tire os olhos da dificuldade. Olhe para o Senhor. É dele, amados. A palavra de Deus diz que é dele que vem o nosso socorro. O salmista diz assim: elevo meus olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não tire os seus olhos dele. É dele, somente dele, que vem todo o nosso socorro. Faça como Paulo e Silas, amado, em meio às dificuldades, machucado, sim, magoado, talvez, ferido, quem sabe, mas continuando com os nossos olhos no Senhor, louvando, adorando e orando. Sabe por quê? Porque é Ele que deita bálsamo nas nossas feridas. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que entra com a providência, é Ele que entra, amados, com todo o recurso que nós precisamos. Imagine se Paulo e Silas tivessem tomado uma atitude diferente dessa relatada da palavra de Deus. Em vez de terem feito o que fizeram, começassem a murmurar. Ou, a hora que eles viram a porta aberta, tivesse fugido. Tivesse aproveitado a situação e fugido. Eles tinham condenado uma família toda por causa dessa atitude. Perceba o quão importante é você, independente da situação, não tirar os olhos do Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É dele, só por Ele, para Ele são todas as coisas, amado. Tudo que nós fazemos para Ele, por Ele. Se eles tivessem tomado qualquer outra atitude, a não ser essa que a palavra de Deus relata, com certeza eles não teriam concretizado o propósito de Deus na vida deles e na vida de toda aquela família. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos no Senhor. E também nós não podemos esquecer qual é a nossa herança nele e tudo o que nós somos nele. Eu quero orar por você, amados, eu quero abençoar a sua vida com uma oração, pedindo para que Deus coloque essa certeza no seu coração, que nele você tem tudo o que você precisa. Tire os seus olhos da situação e continue com os seus olhos fitos nele, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer, Deus, porque o Senhor, de uma certa forma, expôs a nossa fraqueza, a nossa limitação e nos colocou, Pai, numa posição de uma pessoa totalmente dependente do Senhor.
Obrigado, Pai querido Todo-Poderoso, porque é quando somos fracos que nós somos fortes. É quando nós, Pai amado, reconhecemos a nossa dependência total do Senhor, é que nós nos tornamos fortes. É quando nós realmente reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. É que nós, Pai amado Todo-Poderoso, conseguimos enxergar a nossa natureza. E nós podemos, Pai amado Todo-Poderoso, declarar que sem Ti, Senhor, nada somos realmente e nada podemos fazer. Obrigado, Pai, porque o Senhor, nesse dia, trouxe clareza para os nossos pensamentos, para a nossa mente. E nós sabemos, Pai amado, quem nós somos no Senhor. Nós sabemos, Pai amado, a nossa herança em Ti. E nós tomamos posse em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós somos mais que vencedores em todas as coisas por Cristo Jesus. Nós declaramos, Pai amado Todo-Poderoso, que em Ti nós somos mais que vencedores, nós podemos todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. E nós queremos te pedir, Pai, continua, Senhor Deus, nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando sensibilidade e discernimento para fazermos, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nos livra, Pai, de todo mal. Nos livra, Senhor Deus, de toda influência maligna e que nós possamos ter, Pai, os ouvidos atentos a somente a Tua voz. Eu quero, Pai querido, amado e todo-poderoso, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, nesse dia, declarando, Pai, a vitória do Senhor sobre cada uma dessas vidas, declarando, Pai, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua bênção, a Tua prosperidade reveste a vida de cada um e a família de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração. Até a próxima, amados, em nome de Jesus.